Há uns bons anos atrás, o pastor Marco Feliciano disse que repudiava a política dentro do meio cristão. Que esta terra é minha. Eu passei a olhar o prefeito da minha cidade, que tem 42 fazendas de igual para igual. Passei a olhar os empresários, quando chegam perto de mim, me vem bonito, você é empresário, falou, não me rebaixo. Recebi 5 ligações agora de 5 partidos em São Paulo, querendo que eu saia candidato a deputado estadual e federal. A minha resposta foi essa: eu não me rebaixo. Nada contra os que já são, nada contra. É porque Deus me colocou numa estatura muito mais elevada. Está entendendo? Assim como Deus me colocou, Ele vai transportar você hoje. Aquele demônio que estava fazendo sombra sobre a sua vida, que era um chato. De uns anos para cá, ele se candidatou e virou deputado federal e provavelmente vai disputar o Senado para 2026. Ele foi questionado no Eu Acredito podcast com o apresentador Fábio e um tanto quanto constrangido, ele teve que explicar por que mudou seu posicionamento. Nós vamos acompanhar a fala do pastor Marco Feliciano agora. Eu gostaria antes, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, coloque para receber todas as nossas notificações. Se puder, dar um toque no botão curtir ou hypar o nosso vídeo, isso é muito importante. E sem muita demora, vamos lá pro vídeo. Eu acompanho o senhor desde a época que o senhor falava contra a política também, que o senhor não se venderia. Em 2004. Lembra? O senhor falou, não me vendo e tal. Depois também teve um pastor, o pastor Elson de Assis, que nos Gideões ele virou para o senhor assim e falou: pastor Marco, no dia que eu ver o senhor como candidato, aí ele usou uma expressão lá que não vale a pena falar aqui. O que levou o senhor a entrar na política, mesmo depois do que o senhor pregava, depois dessa fala do Elson de Assis? O senhor estava prevendo esse cenário político que nós temos hoje? O que te levou para a política? Vamos lá. Eu fui sempre um crente apolítico. Eu era à margem da política. Eu era um idiota. A palavra idiota vem do latim idiotes, aquele que está à margem da vida pública. Sabia disso? Não sabia. Quando alguém hoje não, se fala uma pessoa idiota, você está falando que ele é louco, ele é isso. Idiota é aquele que fica à margem da vida pública, ou seja, a vida pública passa e ele é um grande ignorante. Eu era assim. E eu reproduzia o que eu aprendia. Eu aprendi em púlpito da Assembleia de Deus que crente não se misturava em política. Que quem cuida da igreja é o noivo, é Jesus. Jesus cuida da igreja, ponto final. A igreja não precisa de política para nada. E eu cresci acreditando nisso e preguei sobre isso. Em 2004, no Gideões, eu falei isso, né? Só que aí em 2006, olha só, 2 anos depois, o Brasil inteiro ficou apavorado com uma lei que passou na Câmara Federal, que era o PL 122 de 2006, que era a lei da homofobia. Passou no Congresso Nacional com 60 crentes lá dentro, 60 deputados evangélicos, e o projeto passou. Como é que passa um projeto disso numa Câmara que tem 60 deputados? O projeto tem uma proposta legal. Eu sou contra qualquer tipo de violência, contra qualquer tipo de ser humano, né? A homofobia, a proposta era essa: você não ter preconceito, nem provocar violência numa pessoa que tem uma orientação sexual da sua. Mas dentro do projeto tinha lá itens assim: padres e pastores, ou qualquer pessoa que tiver um preconceito contra uma pessoa por causa da sua orientação sexual ser diferente, poderá ser punido e preso. 3 anos de prisão, crime inafiançável. Aí, quando entenderam esse projeto, começaram a esmiuçar ele, começaram a falar assim: meu Deus, calma aí, eu não vou poder mais pregar o que está escrito na Bíblia, eu vou ser preso, pastor e padre. Virou um fuzuê no país, virou um movimento. E quando eu vi, eu falei assim: eu tenho culpa nisso. Porque eu fiz a minha geração não ouvir política. Porque eu era contra a política. Jesus cuida da igreja, tá? Jesus cuida da igreja, e quando um pastor for preso, a gente podia ter evitado se tivesse alguém lá para barrar esse projeto. Eu falei: só tem um jeito de mudar essa história. Falar não vai adiantar, porque eu não sei se eu alcanço mais uma geração inteira, como eu alcancei antes. Então eu vou usar minha vida como exemplo. Eu vou emprestar meu nome para a vida pública para tentar consertar. Vou fazer um meia-culpa sobre isso. Porque eu vou para Brasília e vou, se tiver mais projetos lá, eu vou descobrir. E emprestei meu nome para a vida pública. Foi outro inferno na minha vida. Porque a Assembleia de Deus, da qual eu faço parte, já tinha o seu candidato, como em todos os estados tem. Então, se a igreja tem um nome, qualquer outro nome que aparece, ele é demonizado, é expulso, é caluniado. E eu já era acostumado a isso, né? Para mim é novidade, não é novidade. Então eu fui, e para surpresa de todos, eu tive uma votação extremamente expressiva. Foram 200 mil votos no estado de São Paulo, sem gastar um centavo, sem ter uma igreja me apoiando.
E fui para Brasília. A igreja achou que tinha perdido um profeta. Mas o parlamento ganhou um profeta. Que eu cheguei lá, perguntei, eu não sabia como funcionava, chamei minha equipe, levou um tempo para saber como andava lá dentro. Aí eu consegui colocar minha equipe toda para vasculhar os projetos que estavam em andamento, eram 30 mil projetos caminhando dentro da Câmara. Em 6 meses mapeamos 1.300 e poucos projetos que feriam a igreja, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. E eu falei, não, então é aqui que eu vou focar. Mapeei essas leis, peguei os deputados evangélicos que foram eleitos naquela época, reparti com eles. De lá para cá, dentro do parlamento, não passou mais nenhum projeto que ferisse a igreja. Então eu cumpri meu papel e aí eu tinha uma outra missão, provar para a igreja que ela não tinha perdido um profeta. Porque muitos que tinham ido, com raríssimas exceções, tinham parado de pregar. Porque é muito pesado, não é fácil. Eu fico em Brasília terça, quarta e quinta pela manhã. Quinta noite eu saio de Brasília e vou pregar em congresso, como preguei ontem à noite, vou pregar hoje aqui. Geralmente eu prego quinta, sexta e sábado. Domingo pela manhã eu vou para casa e prego na igreja que eu pastoreio. E a segunda-feira eu descanso com a minha família. Isso já há 12 anos. É puxado, é cansativo. Mas eu precisava fazer isso para provar para as pessoas que a política, ela não atrapalha a vida da pessoa. Ela não faz a pessoa se tornar má ou uma pessoa corrupta. A política não corrompe ninguém. O caráter do homem que é corrompido não suporta quando chega lá ouvir o canto da sereia. Então eu consegui provar nesses 12 anos que é possível estar lá dentro. É fácil? Não é. Porque na política você vai passar por 3 momentos. Se você for só mais um político, porque tem 513 deputados, 81 senadores. Tem o baixo clero e o alto clero. O que é o alto clero? São aqueles que se destacam. Para você se destacar no meio de 513 não é fácil. E Deus, por misericórdia, me destacou entre os 500. O Brasil todo lá, né? Eu não conheço todos os deputados, passa o mandato inteiro eu não conheço, mas todos me conhecem. É a diferença do baixo clero e do alto clero, né? Eu não tenho poder como tem os caras do alto clero que comandam tudo, mas se eu chego numa comissão, treme as bases, porque se tiver um projeto ali, só de me verem arranca o projeto. Porque sabe que se eu for para o debate, vai ter imprensa, vai acabar com aquilo, então você se torna eu me tornei um modelo, né, de político dentro do parlamento. Então eu precisava mostrar para o povo que eu não ia perder a unção. Então, por conta disso, são 12 anos sofrendo, pregando, correndo, me repartindo, né, para criar discípulos. Hoje nós temos lá mais de 140 deputados evangélicos. Na questão do irmão Elcio é um amigo, pregamos juntos acho que 4 semanas atrás, lá no Rio de Janeiro. Mas nesse dia que ele falou isso aí, falou por causa disso também, porque ele também é assembleiano. Hoje o pensamento dele mudou. Né? Hoje ele me manda mensagem, Feliciano, não deixa passar isso aqui não, cara. Eu falei, então, pois é, fica tranquilo, eu tô lá. A visão hoje é outra, né, pastor? Porque é aquilo que são momentos. Naquele momento, em 2004, quando eu pregava, eu vivia aquilo, eu acreditava naquilo. Só que o ser humano tem que entender que não é vergonha você voltar atrás quando você está errado. Isso, pelo contrário, te faz crescer. E a vida é feita de mudanças. Sim, ninguém sabe tudo. Hoje, com 50, eu sei muito mais coisas que quando eu era menino. Eu comecei a pregar com 13. É outro pregador. As pessoas até falam, você não é mais o mesmo. Eu falei, claro que não, eu estou velho. Mudou. Eu não tenho mais o vigor de antes, mas hoje eu tenho a experiência que eu não tinha antes. Nesse vídeo você vai ver o pastor Osiel Gomes falando o que pensa sobre pastores envolvidos diretamente com política. Confira. Deus não chama pastor, olha para cá, bota para cá. Deus não chama pastor para ser empresário. Deus não chama pastor para ser prefeito. Deus não chama pastor para ser senador. Deus não chama pastor. Deus chama pastor para cuidar da herança dele. Bota para cá. Aí tu é pastor, eu respeito. Meu pastor, eu te amo. Eu te amo em Cristo, meu querido pastor. Não se zangue comigo, não. E se tu se zangar, não estou nem aí, porque a Bíblia está falando a verdade. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se tu quiser a política, é um direito seu. Se tu quiseres ser senador, é um direito seu. Se tu quiser ser presidente da república, é um direito seu. Agora, mexer com a obra de Deus, Deus escolheu você só para isso. Não é assim? E Ele cuida de quem trata das coisas de Deus. E Ele está dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Essa é a verdade bíblica. É assim ou não é? O que tem igreja aí que se tornou espaço de política? E quando eu falei aqui sobre política, tinha crente aqui que dizia, pastor Osiel, ele é da esquerda, não é da direita. E eu sempre fui da Bíblia, porque eu não acho que o espaço da igreja é espaço para debater política. No dia a dia eu sou um cidadão, eu debato política com meu irmão, com a minha irmã, mas eu não posso trazer a política partidária para criar disputa entre os crentes. Não.
Eu tenho que falar aquilo que é verdade, aquilo que a igreja não deve aceitar, como aborto, droga. Quem não tem visto eu falar isso aqui? O dever do pastor é orientar e aconselhar. Tá aí, meus irmãos, aqui é o candidato fulano de tal. As ideias assim, olha: ideia de aborto, ideia de eutanásia, ideia da legalização da maconha, nós somos contra terminantemente. Pronto. Se a pauta daquele partido já está nisso, pronto, nós não precisamos ficar, esse político é vagabundo, esse político... Não é dever de crente. Não é dever de crente. O dever do crente é dizer o seguinte: olha, nós não comungamos com essa ideia. Não é assim, meus irmãos? Agora um negócio, hoje os crentes, na maioria os crentes estão tão doentes, que na hora que você fala uma coisa, olha, irmão, esse aí é da direita, esse aí é da esquerda. Isso foi uma desgraça, uma miséria que entrou no meio da igreja. Vocês sabiam disso? E tem destruído a igreja, para dividir a igreja. Então preste bem atenção: a igreja, ela não é espaço simplesmente para criar campo de futebol, para criar rádio, para criar TV. A igreja, ela não é um espaço para ser multimídia. A igreja, ela é um espaço onde deve ser desenvolvido o amor, as boas ações, a boa prática. É aqui na igreja que o mendigo tem que se sentir valorizado, o alcoólatra tem que se sentir valorizado, o negro tem que se sentir valorizado. Como é que tu diz que é homem de Deus e mulher de Deus, e tu vai pra rua com bandeira, e tu vai com faixa? É cachorro, é ladrão, é bandido. Tu estás no mesmo nível deles, tu não mudou de partido. Pastor Zé, bota bem na tela, Efésios 4, é o 31, tá aí. Bota, lê bem alto para a igreja escutar. Abandonem toda amargura. Isso, vai. Todo ódio. Isso. E toda raiva. Eita. Nada de gritarias. Ei, vai gritar na rua, vai. Insultos. Insulto, vai. E maldades. Crente não tem isso. Se você quer protestar, proteste no voto. Se você quer mudança, mude com o voto. Seja consciente, tenha consciência política. Consciência política. Esse aqui não votou em projetos bons, não ajuda a sociedade, ele não foi fiel na administração, eu não voto nele. Agora, homem de Deus, mulher de Deus, ela não vai para a rua. A pessoa, a irmã cheia do Espírito Santo, ela na passeata. Ei, fora cachorro, fora bandido, ladrão, vagabundo, pilantra. Onde é que tu tem Espírito Santo? Aí de noite tá forçando, a gente se acabando aqui de pregar e não sente nada. Que aí a gente até vai para casa, sou eu que tô frio, Jesus. Não é assim? Não, o Espírito Santo está dizendo: olha, irmão, homem de Deus, mulher de Deus, não tem esse comportamento. Tem pastor que ele bota a faixa, e ele bota a bandeira e se enrola na bandeira. É bonito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe o que é que a minha Bíblia e a tua Bíblia diz? Coloca aí 1 Timóteo 2. Olha o que tu tem que fazer pelas autoridades. Olha aí, leia. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, isso, pedidos, súplicas, isso, e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis. Orem pelos reis, não importa quem seja eles. E por todos os outros que têm autoridade. E todo tipo de autoridade, orem por elas. Para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Aí como é que tu é da paz e tu vai para a briga? Hein, irmão? Vou dar um exemplo aqui. Fique de pé aqui, pastor Alex. É só um exemplo. Façamos de conta que o pastor Alex seja um político. E ele vem falar comigo, aí eu recebo: boa noite, doutor, tudo bem? Sinta-se à vontade aí, pode sentar. Obrigado, muito bem. Meus irmãos, aqui está o político fulano de tal, querem recebê-los? Amém. Pronto. Terminar o culto, se eu quero ser sincero, aí eu digo assim: doutor, depois eu queria uma conversa com o senhor aqui no meu gabinete. Olha só, é o seguinte, eu lhe recebi com amor, com carinho, mas eu quero dizer que eu não voto no senhor. Eu não voto porque o senhor não respeita a Constituição. O senhor não respeita a família. O senhor não respeita as igrejas. Mas eu estarei orando para Deus transformar seu coração. Amanhã esse homem pode até ser crente, sim ou não? Porque ele viu a minha sinceridade. Agora, se ele me viu lá no meio da rua, é bandido. E tem irmã que elas ficam na valentia. Já viu? Uma valentia. Tem homem, tem até pastor que sai cuspe da boca. Tem, muitos.
A Bíblia diz que quando o rei chegou na casa de Eliseu, ele disse: eu só vou te receber porque tu estás acompanhado de Josafá, porque senão nem saía. Pronto. Elias olhou para Acabe 18 e disse: tu és o perturbador de... Ele chegou: tu é vagabundo. Ele disse: tu é um cachorro. Ele disse: não. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, como é que tu vai estar aí gritaria? Quer mais? Bota aí. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, é muito importante o seu comentário. Aproveite, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal M.Gospel e eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.